Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar os dois circuitos da lista 3 da disciplina de Eletrônica Digital 2 do professor Thiago Brito na Universidade Federal do Amazonas. Bom, o primeiro circuito é um DAC R2R de 4 bits e o segundo um ADC Flash 2 bits. Bom, eu vou mostrar o esquemático, né, como por exemplo esse aqui que é o DAC, e depois mostrar o resultado da simulação aqui mesmo no LT Spice. Bom, começando com esse mesmo, que é o DAC R2R, o objetivo desse circuito é converter um código digital de 4 bits em uma tensão analógica proporcional. E a sua topologia é uma rede resistiva em escada, que usa apenas dois valores de resistor, o R de 10 kΩ e 2R de 20 kΩ, repetidos em cada nó da malha, né? Como por exemplo aqui em N0, aqui em N1, aqui em N2 e também no out, na saída out. E essa é a grande vantagem, né, da rede R2R. Diferente de um DAC, de resistores ponderados, que precisaria, né, de um valor diferente para cada bit, aqui a gente usa só dois valores, o que facilita muito a fabricação com maior precisão. Bom, a cada bit que entra na escada através de um resistor, cada bit entra na escada através de um resistor de 2R, né, ligado a uma fonte de tensão que simula o nível lógico 0 ou 5 volts. E a posição de cada bit da escada define o peso dele. Por exemplo, o bit menos significativa, que é o D0, ele entra no nó mais próximo do resistor terminator, né? O R termo aqui. E o bit mais significativo, o D3, entra direto na saída out. Aqui o RD3 direto na saída out. Bom, para testar, né, isso, eu usei fontes de pulso com períodos diferentes para cada bit. Como por exemplo aqui no D0, eu usei o 0.25 milissegundos. E aqui no D1 eu usei o 0.25, aqui no D2 o 0.5 milissegundos e no D3 1 milissegundo. Ou seja, cada bit mais próximo da saída pesa o dobro do anterior, exatamente como o comportamento é esperado como de uma ladder, né, R2R. Bom, para testar esse circuito, a gente vai ver, né, vai testar na verdade. Aqui já está testado, que eu já testei. E esse é o resultado da simulação. Bom, a gente pode ver exatamente o que eu falei aqui na saída Vout, né? Que ela sobe em degraus de forma linear e crescente, passando pelos 16 níveis. Então, daqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 16. Quando chegar em 16, ele é reiniciado, né? O ciclo volta. Ele volta do início, que é cada 1 milissegundo, né? Que é o período do bit mais significativo. Isso confirma que a ladder está ponderando os bits corretamente e que a tensão da saída é proporcional ao código binário aplicado. E é isso. Bom, agora vamos falar sobre o segundo circuito, que é o ADC Flash de 2 bits. Bom, nesse segundo circuito, o processo ele é inverso do DAC, né? Ele converte uma tensão analógica de entrada em um código digital. Como ele é um ADC do tipo Flash, que é a arquitetura mais rápida que existe, justamente porque compara, né, o sinal de entrada com várias tensões de referência ao mesmo tempo, em vez de fazer, né, as aproximações sucessivas. Bom, o circuito tem um divisor resistivo formado pelos resistores R1 até o R4, né, R1, R2, R3, R4, todos com 1 kΩ, que gera 3 tensões de referência a partir do VRF. O V de referência, né, o VRF aqui. Que faz com que divide a faixa de entrada em 4 níveis de quantização, né? E aí, em seguida, vemos os 3 comparadores, né, o B1, B2 e B3, que comparam o sinal de entrada VIN com cada uma dessas referências simultaneamente. Isso gera um código chamado código termômetro, que conforme a tensão de entrada sobe, os comparadores vão ligando um a um de baixo para cima. Bom, e por fim, né, temos o bloco de lógica combinacional implementado, né, aqui nessas expressões booleanas, que converte, né, esse código termômetro em binário puro de 2 bits, sendo D1 o bit mais significativo e D0 o bit menos significativo. Bom, para fazer esse teste eu também usei uma entrada rampa periódica indo de 0 a 5 volts repetidamente, que é o ideal para testar um ADC, porque varre toda a faixa de entrada, né, de uma vez só, revelando todos os pontos, né, de transição durante o código. Bom, e aqui agora eu vou mostrar o resultado.
os gráficos, né? E nos resultados aqui a gente pode ver, por exemplo, o Vin subindo em rampa continuamente, né? E os dois bits de saída, o D0 e o D1, alternando em ondas quadradas, com seus padrões diferentes, né? D0 alterna mais rápido, sendo o LSB, o D1 sendo o LSB, e o D1 alterna mais devagar, sendo o MSB. Exatamente o comportamento esperado de uma contagem binária, como por exemplo 00, 01, 10 e 1, sendo percorrida a cada rampa, né? Bom, no mais é isso. Os dois circuitos são complementares, né? O DAC R2R mostra que é possível gerar uma tensão analógica proporcional a um código digital usando só resistores de dois valores. Já o ADC, flash de 2 bits, faz o processo inverso, digitalizando um sinal analógico com máxima velocidade, à custa de usar vários comparadores em paralelo. Juntos, né, eles fecham o ciclo de conversão digital analógica e analógica digital, DA e AD, que é a base de qualquer sistema de aquisição e geração de sinais. E é isso. Muito obrigado.